Deixa eu colocar meu óculos aqui. Boa noite para vocês. Vocês estão me ouvindo? Se puderem me dar um ok, por favor, para saber se o som está saindo certinho. Gabriela, Nainha, Sari, Simone, Monique, boa noite para vocês. Gabriela, Pamela. Tá ok, então, áudio. Obrigada, viu? Eu vou esperar a Fernanda, deve estar entrando. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui. Tudo ok? Obrigada, Simone. Vamos esperar a Fernanda entrar. Enquanto a Fernanda não entra, se vocês quiserem me falar de onde vocês são, eu tô aqui em São Paulo. O tempo deu uma virada, tá bem friozinho agora à noite, garoando bastante. Típico de inverno mesmo o tempo. Vamos lá. Olha, tem gente aqui de Recife. Recife deve estar calor, hein? Monique de Recife. A Simone de São Paulo. Boa noite, Fernanda. Oi, boa noite, Arivane, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem por aqui. Então tá bom. Enquanto você não entrava, eu estava falando para as meninas. Aqui em São Paulo deu uma virada de tempo. Tá bem frio, garoando. E as meninas aqui, uma falou que é de Recife, que deve estar calor, gostoso. Você é do Rio, como é que tá o tempo aí? Eu sou do Rio, eu sou de Niterói, né? Uma cidade do estado do Rio, bem próxima da cidade do Rio também. Aqui ventou muito, mas não virou o tempo não, mas ventou bastante hoje o dia todo. Ai, que gostoso. Eu amo calor. Bom, vamos lá. Pessoal, Vamos. sejam bem-vindos. A gente está falando aqui hoje, vamos falar, aliás, sobre o luto após uma perda gestacional. Achei bem bacana uma frase que você coloca no seu perfil, Fernanda, que você diz, acolhendo mães de anjos, né? E assim, antes de começar essa live, eu recebi mensagens de algumas mulheres reafirmando aquilo que a gente já sabe, que é que não existe o acolhimento, infelizmente, quando se tem uma perda gestacional. Você tem tido muitas mulheres que têm te procurado, porque na minha época, quando eu perdi o bebê, não existia nem informação. E eu Imagina. não procurei um profissional, ajuda nenhuma. E esse mercado está mudando, como que está isso? Então, o que que acontece? Ainda é difícil, né? Você ter profissionais especializados no luto, especificamente no luto pela perda gestacional. É, Aham. O que a gente vê são muitos profissionais lidando com o luto pela perda gestacional como um outro luto. Só que esse é um luto muito específico, né? Que envolve assuntos muito específicos relacionados à maternidade. Né? Uhum. Então, ainda é difícil. Eu recebo muitas pessoas que me procuram falando que não conseguiram achar um profissional especialista nessa área que entenda sobre o que elas estão falando, que entenda dessa realidade da perda, né? Entendi. Então, realmente é mais difícil. Mas eu imagino, então, na sua época, né? Se agora é difícil, eu imagino antes, né? Pior Que, ainda. sim, e é um assunto que a gente já fala tão pouco, né? Até eu brinquei com você quando você me convidou. Onde estiver me chamando para falar sobre esse assunto, eu vou, porque eu acho que é assim Uhum. que a gente consegue, né, dar visibilidade para a causa, dar visibilidade para essas mulheres, para dar voz para elas, né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente Legal. consegue tirar um pouco esse tabu que é falar da perda, né, de um filho.
É verdade, você tem toda a razão. Inclusive, agora, minutos antes de começar essa live, eu estava respondendo algumas perguntas no grupo Cerclagem, que hoje tem mais de 14 mil mulheres com insuficiência cervical, e teve um post lá que me chamou muita atenção, que hoje uma mulher colocou: perdi meu filho hoje, estou me sentindo um lixo. Forte isso, né, Fernanda? Sim. E assim, às vezes, eu teve momentos que eu me senti incapaz de segurar um bebê de meio quilo, né? E se eu tivesse esse acolhimento, uma pessoa como você para me dar suporte, por exemplo, eu tenho certeza que eu teria passado de uma forma muito mais branda tudo que eu passei. Sim, eu tenho um post no meu perfil que de vez em quando eu reposto, porque tem sempre gente nova chegando, que fala justamente para essas mulheres que acabaram de perder um filho, né? Para quem perdeu recentemente um bebê, né? Um filho. E eu tenho o que eu fiz há algum tempo atrás, eu vou te falar a verdade, eu nem sei quanto tempo tem que eu fiz. Mas eu fiz uma cartilha que está disponível lá no meu perfil, também pensando nisso, assim, naquela mulher que acabou de perder um filho, não está entendendo nada que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, né? Então ali naquela cartilha é bem reduzida, assim, não é nada muito, né, extenso e tal, até porque a gente sabe que é difícil, né, você absorver tanta informação nesse momento, né, de um momento de dificuldade, você acaba estando focado muito mais na sua dor, né, e na tristeza do que em qualquer outra coisa. Mas ali você traz uma informação básica, assim, de o que é o luto, como viver esse luto, o que é importante focar nessa hora, as questões que estão relacionadas à perda, né, como ver o bebê, participar do sepultamento, o que fazer com as coisas do bebê, coisas bem pontuais, assim, que a gente sabe que são questões muito fortes para as mulheres, assim, que elas perdem, né, um filho. Então, ali tem um pouco de orientação, né, e informação sobre esse momento que ninguém fala. Eu costumo falar que viver, né, a perda é como se você passasse num portal. E só quem passa por esse portal sabe o que acontece depois dele. É verdade. Então, quando você tem algum material qualquer, eu sei que tem instituições que têm cartilha que eu acho importantíssimos e super interessante, porque é isso, assim, a mulher não sabe aonde recorrer, ela não sabe aonde buscar, porque ninguém fala sobre isso. Se a gente for pensar, todo mundo conhece alguém, se não passou por uma perda, conhece alguém que tenha passado, né? E é muito comum e a gente não fala disso. O que acontece muitas vezes? A mulher, ela acaba sabendo que as pessoas, né, alguém à volta dela passou por isso porque ela fala da sua própria perda. E aí alguém fala, não, eu passei, minha irmã passou, alguém passou, alguém que eu conheço passou. Né? Então, por que a gente não fala? Porque uma das coisas importantes, se você tem um grupo, né, e você deve perceber isso, a importância principal do grupo, principalmente assim que a perda acontece, é poder ver que outras pessoas também passam pela mesma coisa que você. Né? Porque você se sente, como você falou, né? Você se sente um lixo, assim. Você não sabe o que está acontecendo e você acha que você foi a escolhida para passar por isso, né? A única pessoa no mundo que vive isso. Né? Eu até nos meus grupos de acompanhamento eu falo, né? A gente dá muita visibilidade para as questões que vão para a mídia, né? Para as pessoas famosas que passam por isso, mas a gente acaba esquecendo daquelas pessoas que todo dia passam por isso. Porque hoje, com certeza, muitas mulheres estão passando por isso, acabaram de perder seus filhos, e amanhã, e depois de amanhã, né? Então a gente tem que dar visibilidade para todo mundo, não é só para aquelas pessoas que, né, são famosas e tudo. Né? Então a gente tem que, eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais informação a gente fornece, melhor, né? Para isso, né? Para que as pessoas sejam acolhidas, né? É verdade. Nossa, bem bacana. Bom, a gente teria muita coisa para falar, né? Sim. Mas assim, eu abri uma caixinha de perguntas e vieram muitas perguntas. Então, a gente decidiu, né, Fernanda? Nós conversamos antes e assim, a gente vai focar nessas perguntas para dar tempo da Fernanda responder todas as perguntas, né? E aí, se for o caso, se tiver ainda mais dúvidas, depois futuramente a gente pode marcar uma outra para abranger mais assuntos, as dúvidas são muitas, né? Sim, e dentro das perguntas a gente consegue falar sobre vários assuntos também, né, nas respostas. É verdade. Então, vamos lá? Vamos. Tem uma mãe que perguntou o seguinte, é melhor engravidar rápido ou esperar o luto passar? Eu vou falar por mim, cada bebê que eu perdi 4. Eu tinha vontade de engravidar logo de uma vez, mas com cada um acontece de uma forma, né? Na sua visão como psicóloga, o que você acha? Então, eu acho, as pessoas me perguntam muito, né? Qual a melhor hora de engravidar de novo? Eu não sei, eu não tenho como eu dizer para você qual a melhor hora que você
pode engravidar, né? Tem uma questão física envolvida, eu acho que é importante ter esse contato com um profissional médico que acompanha a pessoa para saber se ela já pode fisicamente engravidar, mas tem a questão emocional envolvida. Eu acho que essa avaliação só a mulher pode fazer, se ela já se sente preparada. E algumas coisas que são importantes dela pensar. A primeira coisa, se ela se sente preparada para escrever uma nova história. Né? Se ela se sente preparada, porque o que acontece? Eu não sei se foi isso que aconteceu com você, acredito que não, pelo que você falou, mas existem muitas mulheres e até muitas pessoas que estão à volta das mulheres que perderam um bebê, que incentivam muito para que ela engravide logo como uma ideia de substituição. Então você vai ter um bebê agora, e aí você vai esquecer a dor e vai passar e você vai ser feliz a partir de agora. Não é assim que acontece. Inclusive, essa pessoa pergunta, né, se engravidar no luto é possível. Olha, se eu recomendo ou não recomendo, depende de cada pessoa. O que é importante saber é, se você engravidar ainda estando de luto, ou vivendo o seu luto, esse sentimento os sentimentos que estão envolvidos no luto, eles vão aparecer durante a gestação. Né? Então, você vai conviver ali com a tristeza da perda e com a alegria dessa nova gestação. Né? Que esses dois sentimentos podem coexistir. Não sei como é que foi para você, mas esses sentimentos acabam estando presentes. Então, assim, não tem nada errado. Né? Às vezes a pessoa pergunta assim, se eu ficar triste, eu vou fazer mal para o bebê que está na minha barriga. Né? Não é assim que acontece. Eu até falo, se a gente conseguir cuidar da mãe, da gestante, a gente está cuidando daquele bebê que está dentro da barriga dela. Né? Então, quando eu falo da questão emocional, é nesse sentido. Acho que a principal pergunta que a pessoa deve se fazer é essa. Eu me sinto preparada para escrever essa nova história? Tá, beleza. Viver o luto por muito tempo é prejudicial? Então, essa é uma outra questão importante. É importante falar sobre isso. As pessoas pensam muito no luto por tempo. Eu não uso o tempo como um critério para a vivência do luto. O que importa é como você vive esse luto. Quanto tempo você vai precisar para viver esse luto, não importa. Né? O que importa é como você está vivendo esse tempo e esse processo. Né? Então, viver por muito tempo, tem pessoas que vão viver a vida toda com esse sentimento e vai ficar tudo bem. Né? Porque é a forma como a pessoa tem de lidar com isso. Então, eu não uso o critério de tempo para a vivência do luto. O critério que eu uso no sentido do luto é como você vive esse luto. Então, as pessoas me perguntam, o que eu, assim, acabei de perder um filho, o que eu preciso fazer? Viver. Simples assim, só viver. Entendi. Tá, e aí eu já vou dar um gancho para uma outra pergunta, porque assim, me falaram o seguinte, será que o luto vivido por muito tempo pode se transformar em depressão? Então, essa é outra questão importante também. Não quer dizer que você está vivendo o luto que você vai ter depressão. A gente também não mede pelo tempo. A gente mede pela forma como você está vivendo. Em que sentido? Como que a gente faz uma avaliação se a pessoa desenvolveu depressão ou não? No impacto que esses sentimentos têm na vida dela. Então, a gente avalia o autocuidado, a forma como ela lida com as coisas, com as atividades diárias. Eu costumo dizer muito isso, para as minhas pacientes, principalmente. Quando a gente fala de seguir em frente depois da perda, a gente não está falando de uma coisa grandiosa, de grandes atividades. A gente está falando do dia a dia, de acordar, levantar da cama, escovar o dente, né? São coisas do nosso dia a dia. Então, se você não consegue realizar essas atividades, é importante passar por uma avaliação. Tá, entendi. Tá. O quão profundo abalou emocionalmente essa pessoa. Isso, o impacto que essas emoções têm na vida dela. Tá. Como não pensar que você poderia ter feito alguma coisa para não perder? Eu recebi várias perguntas, mas eu deixei só essa. Mas várias mulheres mandaram essa pergunta. Esse sentimento é muito comum entre as mulheres, né, que perdem um bebê. Eu falo sempre que é o se. E se eu não tivesse ido para esse hospital? E se eu tivesse trocado de médico? E se eu não tivesse feito exercício? E se eu tivesse feito exercício? Né? Então, tem vários sims. Só que o que é legal da gente pensar em relação a isso é que mesmo que você fizesse algo diferente, não existe nenhuma garantia de que o desfecho seria diferente. Né? Então, assim, a gente nunca vai saber se você tivesse ido para um outro hospital que o desfecho seria diferente. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. A culpa, ela está sempre presente, assim, né? Nessa questão da perda. Então, a mulher, a primeira coisa que ela tenta achar é o problema nela. Então, o que eu fiz? Né? O que aconteceu
para que isso acontecesse, né? Para a perda acontecer. Então, o que eu fiz? Então, essa autorresponsabilização é a primeira coisa que acontece. Tá. É natural mesmo esse sentimento. Aí é normal se sentir culpada pela perda, vem junto. Tudo me lembra o bebê. Queria saber como lidar com isso. Me culpo muito e me sinto fraca. Tá. Principalmente logo assim que a perda acontece, é muito difícil você não focar, né, na perda e na tristeza, né? O luto, o que acontece nesse processo do luto, né? A mulher fica muito mais voltada para si mesma e para a história que ela está vivendo, né? Então, eu costumo dizer que é como se você tivesse um véuzinho cinza na sua frente. As coisas perdem um pouco a cor naquele momento, né? Então, você perde um pouco o interesse para o que vem de fora. Né? Mas o mais importante nisso, como eu falei no começo, né, do luto, é viver. Então, assim, viva o seu dia. As memórias, as lembranças, elas vão estar. E não tem como a gente não lembrar. Não tem como esquecer um filho. Né? Você aprende a conviver com essa falta. E como que você aprende isso? Né? Elaborando o seu luto, falando sobre ele, sentindo, vivendo, né? Vivendo um dia de cada vez, né? Chorando, chorar faz parte, ficar triste faz parte, assim. Não silenciar o seu sentimento, né? Expressar ele da forma como você achar melhor naquele momento. Então não tem como a gente esquecer. Você aprende a conviver com essa falta. Tá. Toda vez que eu vejo uma grávida, eu fico triste, nervosa, com raiva, não sei como lidar com isso. Gente, a maioria das perguntas aqui cabem para mim, porque eu acho que é incomum, a maioria das mães sentiram, né? Sim. É muito comum. Essa também é uma questão que aparece muito para mim lá no Instagram. E a gente se sente culpada por isso, né? Sim, sim. Porque o que acontece? Quando você vê uma mulher grávida ou vê uma criança, isso mostra a sua falta. Né? Isso remete à sua falta. Então, é como se você visse a sua falta concretizada. Então, eu não posso realizar aquilo que aquela mulher está realizando. E eu queria estar fazendo isso. Até as pessoas falam assim para mim, às vezes eu acho que eu tenho inveja. Mas não é que você gostaria que ela não estivesse passando por isso. É que você gostaria de passar por isso. Você não deseja o mal para outra pessoa. Porque normalmente a inveja ela vem carregada desse sentimento ruim, né? De você desejar o mal pelo outro. Não é esse caso. Inclusive eu tenho um vídeo no meu Instagram, quem tiver interesse, tem alguns minutos falando só sobre isso, né? Porque é uma coisa que acontece muito, é muito frequente e as pessoas se sentem culpadas e não falam sobre isso, justamente por ter vergonha até desse sentimento, né? Mas não, é assim e assim, não é só você que sente isso, né? É muito comum. E o que acontece? Ao longo do tempo, isso vai enfraquecendo, porque você vai aprendendo a lidar com essa situação. Então, no início, você não consegue ver uma mulher grávida ou um bebê, mas aos poucos você vai percebendo, né, que você vai conseguindo fazer contato. E o que acontece muitas vezes? Isso acaba sendo mais forte com pessoas mais próximas a você, com pessoas que você conhece. Né? Então, se você tem uma amiga, de repente, que você estava até dividindo esse momento da gestação, e aí você perde e ela, né, continua a gestação dela, então você tem dificuldade de ter contato com ela. E aí também tem um outro lado, né? Como falar para as pessoas que eu me sinto assim? Né? Então, há uma questão que acontece muito com os meus pacientes é aniversário de criança. Então, assim, eu tenho aniversário de um sobrinho, né? Do filho de uma amiga. Eu não me sinto à vontade de ir porque eu vou estar no meio de outras crianças e tudo. Mas como que eu comunico isso para as outras pessoas sem que elas achem que eu estou sendo invejosa, né? Ou que eu estou desejando mal para o outro? Realmente existe essa dificuldade mesmo das outras pessoas entenderem. Mas eu acho que, assim, você não é obrigado, né, a se deparar com essas situações. Se você sabe que aquilo te faz mal, então você pode evitar, né? E não precisa falar nada. Não, Só se ela quiser falar. Exatamente. Porque comigo, o que aconteceu? Eu até abordo esse assunto no meu livro, né? Enfim, sou mãe, eu falo que era uma inveja boa, né? Eu tinha uma inveja branca. Porque realmente eu não queria o mal da pessoa, mas eu queria estar naquela situação. E assim, aí eu perdi o primeiro, eu perdi o segundo. Quando eu perdi o terceiro, eu falei, não, gente, parou. Então, assim, eu não fui mais em chá de bebê, ainda que fosse da melhor amiga. Eu não ia em festinha, porque tudo aquilo me machucava muito. Sim. Né? Então, assim, eu não dizia o porquê, mas eu inventava uma desculpa ali e não ia. Né? E eu até brinco, né? Na pandemia a gente tem uma ótima desculpa, né? A gente não pode aglomerar. Então, assim, eu falo, a gente, tudo tem seu lado bom, né? Se a gente for pensar nesse ponto em relação a quem perdeu o filho, porque tem essa questão, né, da dificuldade das pessoas em lidar com essa mãe, né?
Uhum. Então, As frases, né, que o pessoal fala, às vezes querendo ajudar. exatamente. Ah, não liga não, você é jovem ainda, Daqui a pouco tem você outro, pode ter... né? E o pessoal não entende, e a gente Não. sabe que não é por maldade, mas naquele momento que a gente está tão fragilizada, a gente recebe aquilo e parece que é uma facada no peito, porque, poxa, Sim. não está entendendo o que É. eu sinto? Então a gente procura até se isolar um pouco e não estar no meio dessas pessoas, né? Eu dou muito uma sugestão no meu perfil, eu falo muito sobre isso e falo com os meus pacientes também, se você se sentir à vontade de você se posicionar em relação a essas frases. Porque é Tá. assim que a gente consegue fazer com que essas pessoas não repitam essas frases para você e para outras pessoas. Então, dizer para as pessoas como você está se sentindo ao ouvir essa frase, né? Uhum, Porque faz com que ela repense aquilo que ela está falando. Eu entendo que é até uma boa intenção, ela quer ajudar, mas aquilo ali não uhum. está ajudando, ao contrário, está atrapalhando mais ainda, né? Entendi. Aí a gente vai mudando o comportamento da sociedade, né? Exatamente, Tá, exatamente. perfeito. É, bom, quando uma prima ou alguém que conheço engravida, eu fico triste e magoada. Cai nessa mesma coisa, né? Isso, foi isso que a gente acabou de falar. É, as mães sofrem muito com a perda, mas como ajudar os pais também? Ele tenta se demonstrar forte por minha causa. Esse é um assunto que, se desse para a gente entrar de uma forma mais profunda, porque pelo que eu tenho visto, assim, a experiência lá no grupo Terclagem, 15 anos aí de experiência de mulheres que perdem bebês, a maioria diz o seguinte: o homem se afasta, o homem se cala, e eu vou falar por mim, na minha relação, o que eu entendo, o que eu entendi de tudo que eu passei. O homem, ele tem, o ser dele é de ser um homem provedor, um homem acolhedor e tudo mais. E quando a mulher perde, ele se sente frustrado porque é como se ele puxa, eu não pude fazer nada por ela, eu não pude fazer nada pelo filho, porque não é só a mulher que está esperando o bebê, o homem também, né, está Uhum. esperando. Então a perda também é dele. É claro que é mais traumático para nós mulheres, mas para ele também. E aí o que acontece? O homem acaba se calando, porque às vezes ele acha que se ele ficar tocando no assunto, ele está mexendo na ferida, ele vê a mulher dele voltando a chorar e é tudo que ele não quer naquele momento. Isso foi o que eu vivi. Então, Uhum. assim, eu recebi mais perguntas até falando sobre os homens, eu vou ver se eu vejo aqui. Mas, assim, o que que você tem de experiência nesse sentido, Tá. Fernanda? Se a gente fala pouco sobre a perda para a mulher, imagina para o homem, né? Então a gente já fala muito pouco sobre isso, inclusive essa semana eu até assumi um compromisso de falar mais sobre isso. Eu tenho Uhum, alguns posts que falam, né, no meu perfil, mas eu realmente falo muito menos sobre isso. tá. Então eu Uhum, deveria falar mais e eu me comprometi a fazer isso. E o que que acontece? A gente tem que pensar que, como você acabou de falar, né, não foi só a mãe que perdeu um filho, o pai também perdeu um filho. Só que a uhum, gente não dá esse peso para essa perda para o homem, né? Até culturalmente, socialmente falando, né? Quantas vezes a gente já escutou assim: ah, o homem só se torna pai depois que o bebê nasce? Não é verdade, né? uhum, Não é verdade. Eu acompanho muitos casais que passaram por perdas ou que estão, né, agora que a mulher está gestante, né? Então uhum, eles vivem essa gestação junto com a mulher, né? Então essa construção da paternidade, dessa vinculação, também acontece para ele durante a gestação. Então, essa uhum, ideia de que só depois que nasce é bobagem, não é assim. uhum, Então, a gente precisa valorizar isso. E outra coisa que eu acho que é o grande ponto de conflito é a forma de viver o luto. Cada pessoa tem a sua forma de viver o luto. Então, o importante. homem vai ter a sua forma e a mulher vai ter a dela. E onde que chega o conflito? É um querendo que o outro viva da mesma forma. Então, assim, é a mulher que quer que o homem viva como ela vive, e ao contrário, o homem também querendo que ela viva como ele vive. Então, assim, se a gente for pensar culturalmente, a gente ensina, né, o que foi ensinado para o homem, que ele não pode chorar, que ele tem que ser forte, né, que ele tem que ser um suporte para a mulher. Eu conto sempre uma história, toda vez que eu falo, né, em live sobre isso, eu conto a história de um casal que eu acompanho, que logo assim que eles perderam, ele falou assim, Fernanda, as pessoas me mandam mensagem perguntando pela minha mulher, mas ninguém pergunta por mim. Poxa, eu também perdi um filho. Ninguém quer saber se eu tô bem ou não tô, quer saber dela, se ela está Uhum, bem. Né? Então eu falo para ele, aonde eu vou, eu carrego essa frase, essa história sua, porque eu acho importante, porque ela ilustra bem isso que a gente está falando. verdade. Então, outra coisa importante é entre o casal, o diálogo. Então, assim, muitas vezes o homem, isso que você também falou sobre isso agora, muitas vezes o homem ele não se sente à vontade para falar porque ele acha que vai deixar a mulher mais triste. Só que aí o que acontece? Ele se cala, a mulher não sabe o que ele sente, o que ele está pensando, e aí ela também fica triste.
né? Então, de repente, vale muito mais a pena você falar, né, do que você está sentindo do que você calar. E uma coisa que pode ajudar, isso aí falando para as mulheres agora, é você deixar isso claro para ele. Se colocar à disposição, não é pressão. Porque a gente tem muito uma ideia de que se a pessoa está triste, ela tem que chorar. Nem toda tristeza a gente manifesta através do choro. A gente manifesta o nosso luto por outros comportamentos também. Né? Não é só através da tristeza nem do choro. Então, focar nesses outros comportamentos também é importante. Então, perceber que, de repente, o seu marido ele está mostrando para você o que ele está sentindo de outras formas. Não da forma como você demonstra o que você espera que ele demonstre. Né? Então, da gente tentar tirar um pouco essa expectativa e viver o que realmente está acontecendo. Então, conversar. Olha, eu estou disponível para te ouvir. Eu gostaria de te ouvir. Né? Então, assim, pode ser importante fazer essa divisão. E o que eu percebo pela minha experiência é quando esse diálogo acontece, quando essa troca acontece, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu até falo, né? É muito mais fácil a gente caminhar junto do que caminhar sozinho. Nossa, como eu gostaria de ter conhecido você na época do Nunca meu é luto. tarde, nunca é tarde. Sabe por quê? Na época eu ficava pensando assim, nossa, o diálogo é importante em qualquer relacionamento, né? Sim. Sobretudo. Mas eu pensava assim, eu não vou tocar no assunto para não feri-lo, e eu acho que ele pensava da mesma forma. Sim. E é onde acaba acontecendo aquele distanciamento, Sim. E aí os porquês começam, né? A gente começa na cabeça, não tá ligando, não tá nem aí, não me ama. E às vezes, tipo, ele sai para jogar um futebol, ele quer preencher a mente dele com mil coisas para não sofrer. E a gente não, a mulher já quer viver aquele luto, já quer ficar em casa, quer chorar, né? Então é como você falou, cada um tem uma forma de viver esse luto, né? Puxa vida, que interessante isso. Isso vai ajudar muito as mulheres. Deixa eu até falar, deixa eu só puxar um outro assunto relacionado a isso também, que eu acho que é legal da gente falar. Eu também recebo muitos contatos de mulheres falando, depois que eu perdi o filho, meu marido foi embora, me abandonou e tudo. Como se a culpa, né, disso fosse a perda do filho. O que eu costumo perceber? Quando isso acontece, normalmente já existia problemas anteriores a essa gestação. Né? Então, não é a perda do filho que determina esse afastamento e essa separação. Normalmente já vinham histórias anteriores que não estavam conseguindo serem resolvidas, né, por vários motivos, e que aí na perda do filho, que é um momento de crise para o casal, né, essa separação então acaba acontecendo. Então, para a gente ter cuidado de não reproduzir isso, né? Senão as pessoas acham que todo homem vai abandonar a mulher porque ela perdeu o filho. E não é isso. É verdade. Né? Só pra Mas gente será que tirar um pouco esse peso. Isso também, será que não é fruto de uma sociedade machista? Por exemplo, a gente Sim. vê lá atrás, né, que, por exemplo, eu queria muito ter um homem, você me deu uma mulher, você não me deu um homem. E a ciência, né, depois estudou e a gente vê que não. Então, será que não é uma carga muito grande em cima da mulher, você perdeu o bebê? Né? Claro, às vezes sim. É esse machismo que vai se E depende da perpetuando. forma também que isso é encarado pelo casal, né? Assim, por isso que eu falo assim, normalmente não é por causa da perda, são histórias anteriores que aquele casal já traz e que nesse momento de crise da perda essa separação acaba acontecendo. E a gente pode trazer isso também para o repouso, Fernanda, porque eu tenho história de muitas mulheres que, por exemplo, elas têm as perdas gestacionais, fazem a cerclagem, assim como eu precisei fazer repouso a gestação inteira. Não sei se você sabe, normalmente as mulheres que têm insuficiência estímulo cervical, elas fazem a cerclagem e não pode ter relações sexuais durante o casamento. E claro, isso abala muitos casamentos. Quando realmente, como você disse, às vezes já vem ali um problema anterior, sei lá, não existe uma confiança entre o casal, né? Ou talvez um casamento estruturado, e aí uma gota d'água é o suficiente para alguma coisa acontecer. Então eu tenho casos de muitas mães que falaram, puxa vida, queria tanto, e aí fiz o repouso, e aí já às vezes no final da gestação meu marido foi embora, porque não aguentou. Então, você acha que você também já viu um problema anterior? Porque esse repouso mexe muito com a mulher, né? Mexe. Só que a gente tem que pensar também, quando a gente está falando de relação sexual, o que envolve uma relação sexual? Né? A gente não está falando especificamente só da penetração. Uma relação sexual é uma troca de afeto que pode acontecer de várias formas. Eu sei que a mulher tem que ter o seu repouso e tudo, mas também isso pode ser pensado pelo casal de formas diferentes. Então, mais uma vez, eu acho que
a gente não deve culpar, por exemplo, essa questão sexual pela separação. Mais uma vez, a gente tem que avaliar como que esse casal está lidando com essa situação. Né? Então, assim como a gente não pode resumir a perda do filho, eu acho também que a gente não deve resumir a questão sexual. Mas, claro que é um impacto que pode, né, favorecer. Mas eu acho que não é isso sozinho. Eu acho que tem todo um contexto que envolve isso. E se tem alguém aqui que está vendo a gente que está passando por isso, pensem nisso, né? Quando a gente está falando de relação sexual, envolve vários outros aspectos. Né? Tá, interessante. Inclusive, tem um post no meu... Eu até compartilhei ontem esse post. Tem um post que fala sobre a vida sexual após a perda, porque é uma questão que aparece muito lá para mim no meu perfil. Eu gosto sempre de falar disso, dessa questão da troca de afeto na relação sexual. E a gente acaba deixando isso um pouco de lado, a gente pensa só no sexo em si. Né? Mas tem a troca. Né? Exatamente. Tem outros fatores envolvidos e que pode ser muito benéfico para aquele casal nesse momento, né? Essa troca de afeto nesse momento. Tá. Tem mulheres que falam que tem dificuldade, eu perdi, eu quero engravidar logo, eu não consigo. Eu falo, pera lá, e faz exame e não tem nada, porque aquilo tá na mente, né? É só procriação. Então, assim, a partir do momento que você relaxa, que você deixa acontecer, né, e que os dois se curtem, aí tudo pode acontecer, pode chegar ao positivo, né? Sim. É isso mesmo. Eu amava ver os bebês e segurá-los, mas isso me faz sofrer mais. Eu acho que volta naquilo que nós falamos, né? Isso. Bebê, e é uma coisa que ao longo do tempo vai enfraquecendo conforme a pessoa vai elaborando o seu luto. Tá. O luto de uma mãe por um filho é ácido. Se não colocarmos para fora, ele nos corrói por dentro. Acho que ela resumiu bem, perfeitamente, né? É isso. É expressar o luto. Isso que é importante. Eu não gosto muito, a gente fala muito de superar. Eu não gosto de usar essa palavra superar. Porque superar dá uma ideia de a gente passar por cima. Né? E a gente não tem que passar por cima, a gente tem que viver. Né? E é isso. Quanto mais a gente expressa, quanto mais a gente fala sobre o filho, quando você fala sobre a sua maternidade, tudo isso está ajudando você a entender o seu momento, a ressignificar. Então, é assim que você vai elaborar. As pessoas perguntam, mas como assim a gente elabora? A gente elabora dessa forma, vivendo, falando, sentindo. Tá, e você acha assim que esse falar seria com um amigo, com um parente, com o marido, enfim, com todo mundo, ou assim, seria com um profissional, por exemplo, como você, falando com um profissional ou com uma pessoa? Eu acho que você deve falar com quem você quer falar, né? Tá. Obviamente, você falar com um profissional, ter um terapeuta, né? Uma pessoa que vai te acompanhar, faz toda a diferença. Né? Se tiver alguém aqui que faz terapia agora, pode até confirmar isso aqui, porque faz muita diferença. Mas é importante você falar com as pessoas da sua família, né? Porque o que acontece? Você acaba não falando e se fechando cada vez mais, e aí você sente tudo isso sozinha. Né? Então, quanto mais você puder dividir, melhor. Tá, porque fica uma carga muito grande realmente, né, para a mulher. Tá. Como explicar para uma filha de 5 anos que a irmã morreu prematura? Difícil abordar isso. É difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais difícil para o adulto do que para a própria criança. Porque se você conseguir falar com a criança de uma forma, da linguagem dela, né, de uma forma que ela vai entender, obviamente você não vai chegar e sentar com ela e vai falar como você fala com um adulto. Você vai falar de acordo com como... Qual é o ponto de partida nisso? Assim, como que você trabalhou a chegada desse bebê? Em cima disso, você pode trabalhar a partida desse bebê. Né? É importante reforçar a existência dele. Não é porque ele não está aqui que ele deixa de existir na família. Né? Ele não está mais fisicamente, mas é uma história que faz parte da família daquela criança também. Até, por exemplo, para ela entender por que a mãe dela está triste. Né? O que está acontecendo para minha mãe estar triste, para o meu pai estar triste, para todo mundo estar diferente nessa casa. A criança já percebe com 5 anos o que está acontecendo à volta dela. Aí o que pode acontecer? De repente ela está vendo a mãe triste, ela pode achar que é por causa dela. Né? Então, assim, eu tô dando um exemplo, não quer dizer que é assim que acontece, mas pode acontecer. Então, assim, então tentar usar a mesma estratégia que você usou para introduzir esse bebê que ia chegar para aquela criança, também para a partida desse bebê. Entendi. Tá chegando perguntas aqui, eu só vou para não deixar o pessoal, uma dizendo que está cercada, não pode ter relação e o marido não entende.
cai naquilo que a gente falou, acho que muito diálogo, né, Fernanda? Sim, sim. Não existe outro caminho, né? Tem que dialogar e, como a Fernanda falou, tem o afeto, tem o carinho, tem outras formas também para que o casal não fique tão distante, né? Sim. Eu fiz tatuagem com 10 meses, hoje estou com... Não, com 10 semanas, hoje estou com 20 semanas. Meu marido... Gente, tá ruim de enxergar, porque, olha, nem com óculos eu tô Eu conseguindo. leio, peraí que eu leio. Eu fiz a Tá. cerclagem com 10 semanas, hoje estou de 30 semanas. Meu marido entende, o diálogo é tudo e é o querer ter o bebê. Sim. Eu costumo dizer, olha só, até para as mulheres, por exemplo, que, né, fizeram a cerclagem, que estão de repouso e tudo, e nem estou falando em relação ao marido, estou falando em relação a elas mesmas. Às vezes é uma mulher muito ativa, que teve que parar de trabalhar, né, que teve que parar esse momento da vida, e a gente está vivendo muito isso na pandemia, né, principalmente com as grávidas, dos riscos, né? E aí é bom reforçar, grávidas se vacinem, é muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, assim, vamos reforçar a importância da vacina. E aí, o que acontece? A mulher, ela acaba se sentindo muito mal por isso, né? Porque está em repouso, porque não pode fazer nada, porque às vezes depende de outras pessoas. Tenta sempre pensar nisso. É temporário, é passageiro, é por um bem maior. Né? Então, assim, é para realizar o seu projeto, é para realizar o seu desejo de ter o seu filho com você, né? É verdade, eu pensava muito isso. Nos fazemos de forte para não machucar ainda mais quem está sofrendo ao nosso lado. Isso nos ajuda ou nos prejudica mais ainda no luto? Foi aquilo que a gente falou. Acho que quanto mais você puder falar, melhor para você. Né? Então, poder dividir com as pessoas faz diferença. É muito ruim quando você precisa fingir que você não está bem. Né? Então, assim, você não precisa fingir. Você tem que falar o que está acontecendo. Eu entendo que, em algumas situações, como eu falei, você não é obrigada a falar com todo mundo sobre a sua perda, sobre o seu filho. Só com quem você realmente se sente à vontade de falar. Né? Então, é importante ter esse meio de expressar. Né? Então, e não se anular, né? Não anular o seu sentimento. Então, eu acredito que faz mais mal do que bem, né? É verdade. Bom, outra pergunta, porque o companheiro se cala, cai naquilo que a gente conversou. Depois que perdi meus filhos, meu emprego, ela perdeu os filhos, perdeu o emprego, não consigo mais seguir em frente, não tenho mais ânimo para nada. O que tenho que fazer para superar isso e como fazer para diminuir tanto essa dor? Então, acho que o mais importante aí agora é pedir ajuda. A gente tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir resolver as questões sozinho. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, ao contrário. Né? Quando a gente pede ajuda, a gente está cuidando da gente. E isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que a gente quer melhorar, de que a gente quer se cuidar. Né? Então, quando você não vê saída, quando você não consegue enxergar, né, que as coisas podem melhorar, peça ajuda. Você não precisa passar por isso sozinha. Né? Então, ter uma ajuda profissional... Fernanda, eu não tenho condição de pagar uma terapia. Procura na clínica da família, dependendo da cidade que você mora, do posto de saúde, como chama. Aqui no Rio a gente chama de clínica da família, né? Do posto de saúde. Aqui. Tá. Né? Então é importante buscar o profissional. Chega, conversa com a sua equipe e fala, não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda. E você vai ser encaminhado ao psicólogo. Eu sei que não é fácil ter um psicólogo. Né? A gente sabe que, infelizmente, no serviço público é difícil, mas você vai encontrar grupos de apoio, por exemplo. Né? Tem tantos grupos de apoio espalhados pelo Brasil todo, e agora com a pandemia, né, fazendo encontro online. Né? Então, de se basear nisso. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está só falando do psicólogo, do psiquiatra. Né? A saúde mental engloba muitas coisas. Né? É bacana, e realmente, com o advento da internet, ainda mais com a pandemia, realmente tem muitos grupos, né? Muita informação. Sim, sim. Hoje, o que você está fazendo aqui é uma ajuda a essas mulheres, Sim, né? sim. E isso o que ajuda você elas faz a também né? O grupo que você coordena, tudo isso que você faz também, São sem trabalhos dúvida. voluntários, né? A gente acaba Sim. ressignificando nossa dor, ajudando outras Isso. pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas falam tanto do arco-íris, que o arco-íris é um bebê, mas às vezes o seu arco-íris é o seu projeto, né? Não necessariamente é um bebê, né? É verdade. O que fazer para diminuir o trauma e para ressignificar essa dor? É o que nós acabamos de falar, né? Sim. Tá. O que fazer para seguir em frente? Tive 8 perdas e desisti do sonho de ser mãe, mas não consigo vencer o luto. Choro todos os dias. Tento enfiar a cara no trabalho para esquecer essa dor.
difícil, né? Muito difícil. Perdas, né, sucessivas, assim, são muito difíceis. O que é importante da gente pensar também é... Ela fala que ela desistiu de ser mãe. Existem muitas formas de você ser mãe que não seja através da sua barriga, né? Então, Uhum, essa também pode ser uma opção. Não quer dizer que é uma obrigação. É uma aham, avaliação que você tem que fazer, né? Existe uhum, adoção, existe... Eu não sei qual o motivo das perdas dela, não sei nem se ela sabe por que ela perde, uhum, porque muitas mulheres acabam ficando realmente sem diagnóstico, né? uhum, Mas, como eu falei para outra pessoa, eu acho que pedir ajuda do seu médico para fazer essa avaliação realmente não tem chance de você engravidar, a ponto de você abrir mão desse projeto de vida. Eu falo muito isso, né? Ter um filho é um projeto de vida e você está disponível realmente para abrir mão desse projeto, que é um desejo seu. Então, assim, procure o seu médico, converse com ele para avaliar as opções e as possibilidades. Se você tiver a possibilidade de ter um psicólogo para te acompanhar, para te ajudar a achar o melhor caminho para você, né? Para que você uhum, faça essa escolha de uma forma consciente, né? uhum, Então, para ter esse cuidado, porque realmente é muito difícil, né? Passar por aham, tantas perdas, então dá vontade de desistir, sim, né? é Então verdade. peça ajuda, como eu falei para outra pessoa, peça ajuda. Eu acho que o melhor caminho é Uhum. esse, para te ajudar a enxergar aonde você não está conseguindo enxergar ainda. Tá? Não tentar, acho que de tudo que a gente falou, não tentar ser forte, né? Achando, não, eu tenho que ser forte. Ser forte, como você falou, muitas vezes é procurar ajuda e não o Sim, contrário, né? E exatamente. não tentar carregar o mundo nas costas, o luto sozinha, né? Você tem como compartilhar isso, inclusive com companheiro, com família, com amigos. E claro, se houver necessidade, e eu acho assim, se houver necessidade não, acho que seria necessário sempre ter um profissional, Sim, mas porque você sabe o caminho, né? Tudo que você falou aqui hoje, eu acho que foi tão assertivo, porque eu vivi isso, né? E tudo que você falou era o que eu gostaria de ter ouvido, né? Então, assim, eu acho que realmente, precisando, meninas, é procurar ajuda, procurar apoio, seja pelo SUS, ou como a Fernanda falou, esses grupos que a gente tem hoje, né? Lives, enfim, para poder ajudar vocês realmente a superar a perda, sim, sim. né? Bom, essas foram as perguntas. E aí, me fala, para a gente encerrar, Fernanda, você teria mais alguma coisa para pontuar, alguma coisa que você acha interessante para as mulheres que estão vivendo esse luto? A gente falou de tantos assuntos, né? Eu acho que a gente conseguiu, né, dar aí um apanhado geral Uhum, sobre isso. Mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Assim, de poder viver o luto. Acho que se eu tenho alguma coisa para falar, é isso, viva. Um dia de cada uhum, vez, uma coisa de cada vez. Uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho que é legal da gente falar, é sobre a oscilação de humor no luto. Eu recebo tá. muitas questões sobre isso. E você acaba oscilando, às vezes, dentro do mesmo dia, né? Você vai de um lugar ao outro, você acorda, às vezes, muito bem, aí, de repente, você tá muito mal e aí você não consegue entender. Uhum, As pessoas perguntam para mim, Fernanda, eu tô maluca, eu sou bipolar? Não, o luto faz isso. Né? E aí, uhum, conforme o tempo vai passando, você vai elaborando, essa uhum, oscilação também vai diminuindo ao longo do tempo. A gente foi um dos assuntos que a gente não falou, que eu acho que é entendi. importante para que as pessoas entendam. Olha, é assim, acontece com todo mundo, não acontece só comigo, né? Tá, entendi. Tá. Bom, eu acho que é isso. Eu tenho uma pergunta sobre insuficiência cervical aqui, que aí é o médico que vai poder te responder, eu não tenho como falar. Mas é Sim. isso. E você topa fazer uma outra live mais pra frente, Fernanda? Claro, Porque eu claro. acho que foi muito enriquecedor tudo aquilo que você falou. Eu estou procurando fazer live com profissionais para ajudar as mulheres, para tirar essas Claro. dúvidas, porque a gente sempre vê muito a questão física, né? Então, assim, eu Sim, tenho insuficiência cervical, eu não tenho. Qual é o meu diagnóstico? É melhor fazer qual técnica de cerclagem? Mas também a gente precisa cuidar do emocional dessas mulheres, né? com Porque a perda certeza. muitas vezes abala muito, né? Não só o relacionamento, mas a vida dessa mulher, a vida profissional, que no meu caso também abalou bastante. Então, acho que esse nosso bate-papo é muito enriquecedor e as dicas que você deu, assim, eu adorei. Quero te agradecer muito. E, Eu que meninas, agradeço. aguardem que mais pra frente, se Deus quiser, a gente marca alguma coisa. E para quem estiver no Rio de Janeiro, procurem a Fernanda. Eu Nessa faço, live vai não ser... precisa estar no Rio, não. Eu atendo Não, online. Então, assim, eu agora, olha eu atendo na o época da Brasil todo. pedra, Fernanda. Estou na época da Não, pedra. e deixa aqui que Realmente. deixa eu falar uma coisa também. Eu estava falando É. dessa cartilha no começo que eu falei, né? Essa cartilha está disponível no meu perfil. Lá no Ai, link da bio, é só clicar e botar seu e-mail e baixar.
Eu também tenho um e-book também que fala de tudo isso e um pouco mais do que a gente falou de uma forma mais aprofundada. Também tá o link lá no meu perfil. Tem o link do meu canal no YouTube, onde tem todas as lives que eu já fiz, estão disponíveis lá. Tem umas lives também no Instagram, né, no IGTV. E tem uns vídeos também sobre esses assuntos que a gente falou aqui. Acho que seria interessante para quem tem dúvida em relação a essa questão de ver mulheres grávidas. Até em relação a arco-íris, tem 2 vídeos lá que podem ajudar vocês. Que bacana. Puxa, só tenho te agradecer. Muito obrigada. E mais para frente. Agradeço. Muito obrigada. Pode me chamar que eu vou. Foi o que eu falei. Me chamar para falar sobre isso, eu tô dentro. Quanto mais a gente falar, melhor. Tá joia. Obrigada. Um beijo para você, Obrigada. Fernanda. Um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Tá bom. Tchau.